Bom dia, pessoal. Estamos dando início a mais um seminário da Brasilidade. O Instituto da Brasilidade é uma instituição pública organizada a partir do objetivo de prover uma discussão sobre o Brasil às vésperas do nosso bicentenário de independência, 2022. E ao longo desse ano de 2019, o Instituto da Brasilidade resolveu organizar 36 seminários a versar sobre 4 eixos: desenvolvimento econômico, identidade nacional, política externa e segurança. Nós vamos dar início ao nosso 7º seminário. O primeiro seminário foi realizado com a presença do senador Aldo Rebelo e do ex-governador Roberto Requião, que fizeram uma análise de conjuntura a respeito da política brasileira. Em seguida, tivemos seminários que versaram sobre os temas de infraestrutura urbana, saneamento básico, transporte, energia e comunicação. E hoje o nosso tema é recursos naturais. E agora, os nossos especialistas, os quem eu convido para se aproximar à mesa: Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia e presidente do Icoplan; Ricardo Maranhão, ex-deputado federal e vereador do Rio de Janeiro, é assessor da presidência da Petrobras e presidente da EPET; e Celso Fraga, engenheiro florestal e diretor ambiental da consultoria Ambiense e membro do Instituto da Brasilidade. Eu passarei, cada um de nossos palestrantes fará uma apresentação de aproximadamente 30 minutos. Inicialmente, eu passarei a palavra para o Pedro Celestino, e em seguida para o Ricardo Maranhão, e em terceiro momento para Celso Fraga. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos. Para mim é uma satisfação muito grande participar de encontros dessa natureza, particularmente agora em que esse sentimento de brasilidade se torna mais necessário em função do desmonte em curso de conquistas econômicas, políticas e sociais das últimas 8 décadas. O que está em curso no Brasil é uma proposta de nos remeter à condição colonial, de tornarmos a ser exportadores de produtos primários que fôramos com pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, café, cacau, borracha, e importadores de produtos industrializados. 30 representou uma ruptura com essa visão que perpassou toda a nossa história por mais de 400 anos. E de 30 para cá, em diferentes regimes e governos, deixamos aquela condição colonial e nos tornamos uma das maiores economias do mundo. Brasilidade significa, nesse instante, resistir. E o Instituto da Brasilidade está de parabéns por essa iniciativa que se destina a complementar a visão de cidadania que nós vimos construindo ao longo das últimas décadas, particularmente após a redemocratização do país, e é a partir daí, a partir dessa visão de brasilidade, que nós poderemos impedir
esse gigantesco retrocesso. O que me cabe falar nesse encontro é sobre recursos minerais. O Brasil é, no mundo, uma das maiores extensões territoriais, uma das maiores populações e uma das maiores expressões em recursos naturais. Nós somos uma província mineral que só encontra paralelo à Rússia. No entanto, o nosso conhecimento é ainda hoje muito precário. Do Brasil colônia, a meados do século XIX, tivemos a conquista do território a partir da busca do ouro. A busca do ouro teve um papel fundamental na construção do espaço territorial do Brasil. Foi em busca do ouro que bandeirantes se aventuraram pelo nosso interior, chegando, por exemplo, a Cuiabá, no centro da América do Sul, em 1654. Naquela época, só se chegava a Cuiabá pelo prata. E os portugueses lá chegaram. Foram à Vila Bela da Santíssima Trindade, foram aos confins desse país em busca do ouro. Nada havia sistematizado, nenhum conhecimento. A primeira ideia de formação de quadros que permitisse nos aparelhar para conhecer o nosso próprio território foi de Dom Pedro II, quando cria a Escola de Minas de Ouro Preto e traz para o Brasil geólogos europeus, Gorsix e Derbe. Isso já é 1873, se não me engano. E a Escola de Minas de Ouro Preto passou a ser uma referência em termos de formação profissional. Em uma circunstância em que o deslocamento de pessoas era muito complicado. Que, diferentemente da Europa, dos Estados Unidos, da Rússia, da China, o Brasil tem um relevo muito montanhoso. Os Estados Unidos, por exemplo, têm os Aleganis a leste, as montanhas rochosas a oeste e uma imensa planície do sistema Mississippi-Missouri. A Europa, dos Pirineus aos Urais, também é uma imensa planície. E a China, ao longo do vale do Yangtze, também é uma imensa planície. Lá, colocar o trenzinho é fácil. Trenzinho não sobe ladeira. E o salto do lombo de burro para o transporte moderno, que era a ferrovia no século XIX, no Brasil era muito difícil, muito caro, porque os nossos principais centros econômicos e populacionais se localizavam no litoral. O Rio de Janeiro era a capital, nível do mar. São Paulo, a 800 metros de altura. Santos, o segundo porto, para São Paulo, desnível de 800 metros. Ora,
O sistema ferroviário brasileiro que se estabelece na segunda metade do século XIX é um sistema ferroviário voltado para a exportação de café. O que significa que era um sistema todo interior-porto. E o geólogo tinha que trabalhar ao longo dessas faixas, ou então trabalhar em lombo de burro. Pouco conhecemos do nosso território, do ponto de vista geológico, naquela época. Muito mais o esforço pioneiro de Derby, de Gorsix e dos que formaram em Ouro Preto, do que propriamente uma política sistemática de conhecimento dos nossos recursos naturais, minerais, não digo recursos naturais, minerais. Já na República, em torno de 1910, o governo do Hermes da Fonseca, já se cria o que veio a ser o embrião do Departamento Nacional de Produção Mineral. Tivemos, na década de 20, a chegada de Farquhar, um empresário americano, aventureiro, milionário, que cria a Itabira Iron, que é a antecessora da Vale do Rio Doce. Aí o Brasil já despertava a cobiça das principais potências imperialistas, porque se via que era uma região inexplorada e os recursos técnicos, financeiros para esse tipo de exploração já abundavam. Farquhar vem para cá, começa com borracha e acaba com minério de ferro em Minas. E entra em uma briga política que se arrastou por 20 anos, tendo Arthur Bernardes, mineiro, como inimigo. Bernardes, que veio a ser presidente da República, com a visão nacionalista, dizendo que o ferro era estratégico, porque nós íamos ter em algum instante uma siderúrgica, e nós não podíamos deixar que o nosso ferro fosse exportado se iríamos dele precisar. Esse choque foi se resolver já com Getúlio, e eu volto ao início da minha exposição. Getúlio forma o Estado moderno brasileiro, cria departamentos para todos os ramos da economia. Cria o Instituto de Açúcar e do Álcool, Departamento Nacional do Café, Comissão do Cacau, Departamento de Estrada de Rodagem, de Estrada de Ferro, de Portos e Vias Navegáveis, de Obras contra as Secas, de Obras de Saneamento, por aí vai. Cria o Departamento de Administração de Serviço Público para fazer uma escola de quadros que desse competência técnica ao funcionalismo. Esse é o Getúlio. E o Getúlio cria o Departamento Nacional de Produção Mineral, que se constitui com esses quadros da Escola de Minas de Ouro Preto. Cria o Conselho Nacional do Petróleo em 1938, já antevendo a importância crescente que o petróleo tinha para o desenvolvimento econômico. Criou as bases institucionais, mas continuávamos com um conhecimento muito precário do nosso território. Quando, ao voltarem da guerra, os nossos militares começaram a se empenhar pela criação da Petrobras, porque viram
que fora essencial para a vitória contra o nazismo, o controle do petróleo. Nós não tínhamos base técnica para sustentar o desenvolvimento de exploração de petróleo. Isso veio a se constituir já no governo Juscelino, quando se criam cursos de geologia a partir do petróleo. No Rio, na Bahia, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. A Escola de Minas de Ouro Preto deixou de ser a única protagonista e passamos a ter geólogos voltados para petróleo. A Petrobras foi a primeira experiência brasileira de capacitação técnica em curto prazo de centenas de profissionais, porque a política que a Petrobras estabeleceu de formação de quadros foi selecioná-los, a princípio engenheiros, porque não tinha geólogos. Selecionava engenheiros e mandava para o exterior, para os Estados Unidos principalmente, mas também para a Europa, mas essencialmente para os Estados Unidos. E esses engenheiros é que se transformaram nos grandes professores e formadores de quadros da Petrobras. Essa política voltou a ser empregada quando, no início da década de 70, se criou a Embrapa. Nós mandamos, isso aí foi Eliseu Alves. A Embrapa foi criada no final do governo Médici e no início do governo Geisel. O Eliseu Alves convenceu o Paulinelli, ministro da Agricultura, e o próprio Geisel, a enviar 1.000 agrônomos e veterinários para as melhores escolas de agronomia e veterinária do mundo. Deu no que deu. Nós que, na década de 60, colocávamos o latifúndio como um dos entraves ao nosso desenvolvimento, nos transformamos em pouco mais de 40 anos na maior potência do agronegócio do mundo. Por quê que nós somos a maior? Porque os americanos já chegaram ao limite da sua área agricultável e a nossa continua em expansão. E nós hoje já batemos os americanos em várias, não só em produtividade, como em produção, em vários dos cereais mais importantes do mundo. Mas eu volto a essa questão mineral. Como começamos a formar quadros para atender as necessidades da indústria do petróleo, começou a se criar uma massa crítica que possibilitasse conhecer o nosso território. Tivemos, então, a felicidade de, em determinado instante, ter no Ministério de Minas e Energia, que fora criado pelo Jânio Quadros, João Agripino, e posteriormente João Goulart colocou Gabriel Passos como ministro de Minas e Energia. No governo Costa e Silva, Dias Leite foi nomeado ministro de Minas e Energia. E Dias Leite era um engenheiro de grande conhecimento técnico e econômico. Percebeu a necessidade do Brasil dispor de uma base consistente dos seus recursos minerais. Criou a Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais. Foi o primeiro esforço sistemático de conhecimento do nosso potencial mineral. E o Dias Leite foi o único ministro que nós tivemos, desde a criação do Ministério de Minas e Energia, que foi ministro de Minas e Energia. Porque todos os ministros que o antecederam e o sucederam
era um ministro de energia e não de Minas. O que significa que o nosso conhecimento continua precário, apesar de dispormos hoje de recursos humanos, recursos tecnológicos. Nós não dominamos o nosso território do ponto de vista do conhecimento. Urânio, por exemplo, volta e meia vocês ouvem aí que o Brasil tem a 6ª reserva de urânio do mundo. E aí, quando eu leio, isso em publicação especializada, eu me lembro que quando eu chego em Mendes, está lá, Mendes, 3º clima do mundo. Eu disse, quem são os 2 primeiros? Ninguém sabe responder. E a questão do urânio é a mesma coisa, porque nós não mapeamos. Nós temos urânio em Caetité, temos urânio na Bahia, temos urânio em Poços de Caldas, o urânio é um mineral que é associado, tem urânio em Pitinga, no Amazonas, mas nós não mapeamos. Como é que a gente sabe que é a 6ª? Pode ser a 6ª, pode ser a 5ª, pode ser a 4ª, pode ser a 1ª. E não investimos. Isso é que é pior. Nióbio. Nós temos 98% da reserva mineral. Entregamos há 10 anos o Moreira Salles, que começou a explorar nióbio em Poços de Caldas. Na década de 50 ainda, vendeu 40% da CBMM para a China. Nós temos reservas imaginadas ou pré-avaliadas enormes nos 7 lagos, na fronteira com a Venezuela, que é uma das razões de preocupação do ponto de vista de soberania, porque essas reservas se localizam em terras ocupadas pelos Yanomami. Mas nós não conhecemos, embora tenha sido resolvido pelo Supremo Tribunal Federal, que em terra indígena, havendo interesse, a União pode entrar para prospectar e explorar minério, nada foi feito. Então, o que nós temos é contrabando. Há um contrabando gigantesco nas barbas das nossas autoridades policiais, das autoridades da Receita, das autoridades militares. Há um contrabando gigantesco. Terras raras. O Brasil também tem. Terras raras são essenciais para a produção da maior parte desses eletroeletrônicos. E hoje, quando os americanos estão pressionando a China em cima da Huawei, o troco do chinês vai ser dificultar a exportação de terras raras, das quais os americanos dependem, e a China é a grande supridora de terras raras para os Estados Unidos. Para nós é grego. Sabe-se que há, mas não sabe-se quanto há. Enquanto nós não tivermos uma política de Estado voltada para o mapeamento dos nossos recursos minerais, nós estaremos à mercê de interesses que não são os nacionais. De tal forma que eu convoco vocês do Instituto da Brasilidade a se engajarem em todos os movimentos que geólogos, geoquímicos, geofísicos fazem, e felizmente
têm eles, na sua grande maioria, consciência de brasilidade, em movimentos que se destinam a assegurar recursos orçamentários permanentes para pesquisa, para mapeamento, para o conhecimento dos nossos recursos minerais, que são indispensáveis ao nosso desenvolvimento. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Passo a palavra, então, para o Ricardo Maranhão. Eu devo iniciar agradecendo ao companheiro, querido amigo Dark Costa, presidente da Casa, o amável e honroso convite para que está com os companheiros de mesa e com a plateia discutindo recursos naturais do Brasil. Parabenizar o companheiro Pedro Celestino pela brilhantíssima exposição que ele fez. Dizer que é muito importante esse Instituto da Brasilidade, porque mais do que nunca temos que discutir questões da brasilidade, da cidadania, sobretudo no momento extremamente difícil que vive a nação brasileira. O Brasil, sobre quase todos os aspectos, é um país absolutamente privilegiado no tocante aos recursos naturais. Nós temos a maior reserva de água doce potável do planeta. Muitos têm uma tranquilidade aparente quando se diz que a água cobre 71% do território da Terra, do planeta, esquecendo-se que 97% dessa água é água salgada e que somente menos de 3% é água potável, água doce. E ainda assim, desses 3%, uma parcela muito grande, 2,75%, estão nas geleiras, na neve, e apenas 0,3 milésimos% de água efetivamente limpa, doce, potável. Então nós temos, de qualquer maneira, uma posição absolutamente privilegiada no tocante à água doce. Temos a maior reserva mundial, cerca de 6 a 7 bilhões de metros cúbicos, água subterrânea e água de rios, lagos, lagoas, etc. No tocante ao urânio, que o Pedro levantou aqui, nós já disputamos as maiores reservas de urânio, estão na Austrália e no Cazaquistão, e nós disputamos a 7ª colocação com 2 outros países. Temos também uma posição importante, embora descuidada no controle dessas reservas, no beneficiamento do esforço para melhor conhecê-las. Em termos de biodiversidade, nós temos uma riqueza absolutamente fantástica. Aí entendida a biodiversidade como os fungos, as bactérias, as espécies vegetais, as espécies animais. Nós temos mais de 100 mil espécies de plantas. Nós temos mais de 40 mil de espécies animais. Algumas espécies em fase de extinção. Nós temos catalogado o maior número de orquídeas e de outros tipos de plantas. Então também temos uma posição muito importante em termos de biodiversidade. Mas eu queria, aproveitando a minha experiência de vida, eu trabalhei durante 26 anos na Petrobras,
e vivo ainda muito da Petrobras, embora aposentado há mais de 20 anos, falar um pouco sobre aquilo que eu considero uma façanha extraordinária, um feito extraordinário, uma verdadeira epopeia, uma verdadeira luta enfrentada com vitória pelo povo brasileiro, pelo homem brasileiro. E eu estou me referindo ao pré-sal. O pré-sal é a maior descoberta de petróleo no mundo nos últimos 20 anos. O pré-sal foi descoberto em 2006, o primeiro óleo é de 2008, e na indústria do petróleo, os projetos têm um prazo de maturação médio de 12 anos. Então, aquilo que foi descoberto em 2006, portanto, há 13 anos, ainda não foi suficientemente mapeado, avaliado, medido. O que existem são especulações e estudos técnicos, sim, com uma certa consistência e merecedores de crédito. Por exemplo, um estudo do Instituto de Óleo da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que avalia que as jazidas do pré-sal, com uma probabilidade de 90%, podem chegar a 173 bilhões de barris de óleo equivalente, com uma probabilidade de 10%, podem chegar, não sei se me confundi, vou repetir, com a probabilidade de 90%, ou seja, com alta probabilidade, podem chegar a 173 bilhões de barris de óleo equivalente, e com uma probabilidade de 10%, portanto, bastante menor, porque depende de acurar as pesquisas, podem chegar a 276 bilhões de barris de óleo equivalente. Na primeira hipótese, nós podemos ter a terceira maior reserva de petróleo do mundo, e na segunda hipótese, a segunda maior reserva, só suplantada pela reserva da Venezuela, da ordem de 300 bilhões de barris. Quando o pré-sal foi descoberto por brasileiros da Petrobras, com tecnologia brasileira, tecnologia inédita, porque o pré-sal constitui-se uma nova fronteira geológica, aqueles que não acreditam no Brasil porque passam pelo chamado complexo de vira-lata, e também aqueles que estão a serviço de interesses que não se conciliam com os interesses do povo brasileiro, passaram a fazer uma campanha de descrédito em relação ao pré-sal. E eu gosto de dar o nome aos bois. Jornalistas atuando em redes de televisão, em jornais que se classificam entre os maiores do país, Dona Miriam Leitão, Sr. Sadenberg, iniciaram uma campanha. O pré-sal é uma balela, é conversa fiada de políticos. O investimento é muito grande, a Petrobras não tem recursos. Esses recursos, como dizia o falecido embaixador Roberto Campos, vão se transformar num cadáver geológico. O petróleo vai perder importância, vai sair da classificação das importantes reservas de energia, e nós não vamos conseguir explorar o pré-sal. O feito notável é que essas azidas descobertas em 2006 começaram a produzir já ainda em sistemas provisórios. Em 2008, o primeiro óleo do pré-sal
é de 2008. Os desafios eram e são realmente extraordinários. As jazidas estão a mais de 300 quilômetros mar adentro. Não existe ou não existia nada em termos de infraestrutura para escoamento. Os poços chegam a ter 8.000 metros de profundidade a partir do nível do mar. É necessário transpor uma camada com mais de 2.000 metros, repito, mais de 2 quilômetros de sal. A estrutura e a natureza do solo marinho é de forma a criar a possibilidade bastante plausível de desabamento das paredes dos poços. Essas jazidas contêm gases, notadamente o CO2, o gás carbônico e o gás sulfídrico, que todos sabem é um gás letal, mortífero, tem a característica de, quando inalado, anestesiar a mucosa nasal e o sujeito morre em 2, 3 minutos, como aconteceu lamentavelmente com companheiros nossos na refinaria Henrique Lage, no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, alguns anos atrás. Então existem, os investimentos são enormes. O primeiro poço do pré-sal custou 240 milhões de dólares. Todas essas dificuldades apontadas de má fé, porque se chegavam é uma prática muito conhecida, se fazer uma série de afirmações corretas e se tirar uma conclusão absolutamente equivocada, errada, produzida pela má intenção. Todas as dificuldades existem, mas todas as dificuldades foram vencidas por brasileiros, com tecnologia gerada no Brasil, brasileiros da Petrobras, mas não apenas os brasileiros da Petrobras, os brasileiros da indústria brasileira de materiais e equipamentos, os brasileiros das empresas de engenharia, os brasileiros dos institutos de pesquisas e das universidades que ajudaram a Petrobras a criar uma tecnologia brasileira inédita, sem paralelo no mundo do petróleo. Empresas multinacionais muito mais velhas do que a Petrobras tem apenas 60 e poucos anos, a Exxon, que hoje é ExxonMobil, a Royal Dutch Shell, a British Petroleum, são empresas que têm mais de 100 anos. A Petrobras é caçula e já se situa entre as 10 maiores do mundo. Então, os brasileiros venceram esta luta, é um feito absolutamente notável e extraordinário. Dificuldades, eu repito, enormes, grandes investimentos, gases venenosos, desmoronamento de poços, dificuldades quase intransponíveis, mas eu digo que não são intransponíveis nada em se tratando de brasileiros patriotas, obstinados, que sabem a missão que tem de servir este país, abastecendo da energia necessária ao nosso desenvolvimento. Dificuldades enormes, dizia eu, em termos de logística. 340 quilômetros mar adentro é necessário somente na Bacia de Santos, no pré-sal da Bacia de Santos, em 2018, foram transportadas 300 mil pessoas, evidentemente que pessoas foram transportadas mais de uma vez, 300 mil pessoas a 340 quilômetros mar adentro, problemas seríssimos de logística, de abastecimento e toneladas e mais toneladas de materiais, equipamentos, comida, problemas de voos dos helicópteros, toda uma estratégia diferente para viabilizar a exploração dessas jazidas. Teve dificuldades enormes, mas resultados enormes, excepcionais, sob todos os aspectos que nós possamos imaginar. Óleo de excelente qualidade, razão, gás óleo
elevadíssima, diferentemente da bacia de Campos até então, petróleo pesado, difícil de refinar, com baixa razão de gás óleo. No caso do pré-sal, óleo leve de excelente qualidade, de melhor cotação no mercado internacional. Jazidas enormes, custos de extração declinantes, tendo em vista a altíssima produtividade dos poços. Para que nós possamos ter uma ideia do que eu estou dizendo, eu vou exemplificar com um campo onshore no Ceará, em Fazenda Belém. Neste campo foram perfurados mais de 1.000 poços, dos quais 375, cerca de 400 poços ainda são produtores. Os outros se exauriram. Se nós dividirmos a produção do campo de Fazenda Belém por esses 400 ou 375 poços que permanecem produzindo, nós temos uma produção de 4 barris por poço, em média. 4 barris por poço, em média. No pré-sal, a produção média é de 10.000 barris de petróleo por dia em um único poço, e há poços, como no campo de Lula e no campo de Búzios, que chegam a produzir 51.000 barris de petróleo por dia, um único poço. Então, o resultado desta epopeia é extraordinário. Eu repito, elevada razão, gás óleo, petróleo de excelente qualidade, jazidas monumentais, custos decrescentes de produção, enfim, uma situação extremamente enriquecedora e perspectivas extraordinárias para o Brasil. Nós precisamos aproveitar esta oportunidade que nos dá o pré-sal, no sentido, por exemplo, de bilhões e bilhões de dólares de investimentos não podem deixar de ser considerados para a formulação de uma política industrial, de conteúdo local, para capacitar cada vez mais a nossa indústria a produzir bombas, compressores, tubulações, instrumentação, enfim. É absolutamente fundamental aproveitar essa oportunidade para transformar a riqueza do pré-sal num cheque que vai nos garantir o futuro, com investimentos em educação, em saúde e propiciando o desenvolvimento efetivo da nossa indústria. Eu quero aproveitar a oportunidade, ao mesmo tempo que nós fazemos essa exposição sobre o pré-sal, mostrar o quanto a falsa elite que governa este país, uma elite corrupta, uma elite que detesta o Brasil, uma elite fascinada por tudo que é estrangeiro, ela não está tendo a compreensão da importância do pré-sal para o nosso futuro. Todos os órgãos do atual governo trabalham no sentido de prejudicar a Petrobras, trabalham no sentido de beneficiar interesses estrangeiros, trabalham no sentido de transformar a Petrobras numa mera produtora de óleo e gás, quando uma característica fundamental da indústria do petróleo é a integração e ao porte. Não há empresa de petróleo pequena, não há empresa de petróleo miúda. Os players da indústria do petróleo têm que ser necessariamente grandes. A maior empresa de petróleo do mundo, chinesa, CNPC, China National Petroleum Company, fatura, meus companheiros e companheiras, 300 bilhões de dólares por ano. Não há espaço para atores pequenos nesse tipo de indústria. E não há espaço para atores que não sejam empresas integradas de petróleo. Empresa integrada de petróleo é aquela que exerce as atividades do chamado poço ao posto.
tem participação em todos os segmentos da indústria, na exploração, na perfuração, na produção, no transporte, no refino, na distribuição, na revenda, na petroquímica, na importação e na exportação. Fora disso, a empresa de petróleo não tem condições de subsistir, não tem sustentabilidade. Isto é a opinião de todos os que trabalham no setor e também uma posição firmada há muitos anos atrás pelo Instituto Francês do Petróleo. É fácil entender por quê. Porque os investimentos feitos em cada segmento e os riscos que existem em cada um dos segmentos são variáveis. Na exploração, o investimento é grande e o risco é elevado porque você pode furar um poço de 240 milhões de dólares e o poço dá seco. Imaginemos uma empresa de petróleo com $1 bilhão de capital, uma empresa de porte razoável pelo capital. Se ela furar 5 poços de 240 milhões de dólares e os poços forem secos, o primeiro poço da Bacia de Campos foi o 10º poço perfurado. Pois bem, a empresa, 5 poços a 240 milhões de dólares, dá $1 bilhão, a empresa acabou, não existe mais da empresa. Mas a ExxonMobil, por exemplo, e a Petrobras faturam 100 bilhões, 150 bilhões, 300 bilhões, como a CNPC, por ano, ela pode furar 15, 20, 30 poços secos, ela continua a existir. Na indústria de refino, o investimento é elevado, mas o risco é muito baixo. Qual é o risco de uma refinaria? Um incêndio, uma explosão? Certamente pode ser numa unidade, mas não na refinaria toda. Na distribuição, a Petrobras distribuidora, o senhor Castelo Branco, o senhor é um traidor do povo brasileiro, ele quer vender a Petrobras distribuidora, o investimento é desse tamanho. O investimento na Petrobras distribuidora é menos de 1% dos investimentos totais da Petrobras e o risco é zero. Qual é o risco da Petrobras distribuidora? Um incêndio, uma explosão num tanque ou num posto de revenda de combustível. Então, é fundamental o porte e é fundamental a integração, porque um risco compensa o outro, e o investimento alto num segmento é baixo no outro segmento. O que se faz na Petrobras de hoje, e aí eu me refiro às administrações de Pedro Parente, de Ivan Monteiro e agora de Roberto Castelo Branco, que parece ser o mais atrevido dos três. Espalhou-se com o auxílio da mídia vendida, da mídia, e aí nós sabemos que a mídia brasileira é controlada por 5 famílias. A família Marinho, da Rede Globo e do Grupo Globo. É Televisão Globo, é o Jornal Globo, é o Jornal Valor Econômico, é o Jornal Extra. Enfim, é uma multiplicidade, é televisão, é telecomunicação, é jornal, é o diabo, né? A família Marinho. A família Frias, na Folha de São Paulo, um jornal, sou assinante, estou pensando em revogar, já revoguei a da Globo, corri para a Folha, mas a Folha vai pelo mesmo caminho. A família Frias, o Estadão dos Mesquitas, né? A Abril, que parece que foi para o brejo, graças a Deus, e a família Sirotsky, do Rio Grande do Sul, que controla 0 Hora, que é o maior jornal de Porto Alegre, o Diário Catarinense, que é o maior jornal de Santa Catarina, e controla também a afiliada da Globo. Então, é uma mídia totalmente controlada. Espalhou-se que a Petrobras estava falida em função da corrupção da Petrobras, que a Petrobras estava falida, que a Petrobras tinha a maior dívida das indústrias, das empresas de petróleo do mundo e que era preciso, para saldar a dívida, vender o patrimônio da Petrobras. Nada de privatização, Pedro Parente. Apenas estamos vendendo algum patrimônio para pagar a dívida. E agora, Roberto Castelo Branco, nós temos que concentrar
a Petrobras naquilo que ela sabe fazer bem, que é explorar petróleo e gás no pré-sal. A Petrobras sabe refinar bem. Os custos de refino da Petrobras são menores do que das refinarias estrangeiras. A Petrobras sabe distribuir bem. A Petrobras distribuidora é líder no segmento, competindo em igualdade de condições com a Shell, com a Ipiranga e com todas as outras. A Petrobras sabe explorar bem petróleo, a Petrobras sabe transportar bem. A Petrobras faz tudo muito bem. Pois bem, estão vendendo poços de petróleo com altíssima produção, 30 a 40 mil barris por dia. Nós temos um caso de Iara, é um campo de petróleo. O senhor Pedro Parente vendeu, não me lembro se foi para a Equinor, que é o novo nome da Statoil norueguesa, ou se foi para a Total francesa. Fez uma parceria estratégica, entre aspas, na visão deles. 2 dias depois do primeiro poço desse campo iniciar a produção com mais de 30 mil barris por dia. Estão vendendo as redes de dutos, venderam o TAG, transportadora associada de gás, venderam a NTS. São mais de 8 mil quilômetros de dutos, estão vendendo para Brookfield, estão vendendo, agora venderam para a Engie francesa. É um processo avassalador de entrega do patrimônio, avassalador de entrega ao patrimônio estrangeiro. Muitas vezes não é privatização, é desnacionalização, porque o comprador é uma empresa estatal estrangeira, como a Equinor norueguesa, como essa Engie francesa e como outras. E fundos de investimentos como o Brookfield, nós estamos entregando instalações absolutamente estratégicas, lucrativas. A transportadora associada de gás deu, no ano de 2018, um lucro de 8 bilhões de reais. E eles estão vendendo esse tipo de empresa. E o discurso vai mudando. Primeiro era a dívida, era preciso estabelecer uma relação entre a dívida líquida e o EBITDA, que não podia passar de 2,5%. Chegou-se a 2%, agora passou para 1,5%, e agora o discurso mudou. Não é mais apenas vender para pagar a dívida. Agora é preciso vender para acabar com o monopólio da Petrobras. O monopólio não é da Petrobras. O monopólio é da União Federal. O monopólio é do Estado brasileiro. A Petrobras era uma executora do monopólio. O monopólio, além disso tudo que eu disse, o monopólio não existe mais. A emenda constitucional número 9, que se transformou na lei 9478, abriu a indústria do petróleo para quem quiser. Qualquer empresa brasileira, estrangeira, pública ou privada, pode, por exemplo, construir refinarias no Brasil, caso deseje fazer. É possível, é interessante construir novas refinarias no Brasil? Possível é, porque não existe mais um monopólio, a Lei 9478 liberou. É interessante, o Brasil é o 6º maior mercado de derivados de petróleo no mundo. É o 6º maior. 2.300.000, 2.400.000 barris de gasolina, diesel, GLP, querosene, óleo combustível, enfim, derivados de petróleo. É o 6º maior. Além de ser o 6º maior mercado de derivados de petróleo no mundo, o nosso consumo ainda é um consumo pequeno, moderado. Nós consumimos per capita 5 vezes menos do que a Noruega e 9 vezes menos do que os Estados Unidos. Então é o 6º, o consumo é moderado, tende a crescer muito quando o país voltar ao desenvolvimento e superar essa angústia e essa recessão que tomou conta do povo brasileiro. Por que, sendo o 6º maior mercado de derivados de petróleo do mundo, porque o consumo sendo moderado, porque a demanda tende a crescer,
E por que não havendo impedimento, eu peço que você controle meu tempo, porque eu sou meio prolixo, quando chega a Maranhão, você já encheu o saco, né? Então vocês, se têm essas condições todas, por que não investem em novas refinarias? Por que não investem em novas refinarias? Não investem em novas refinarias porque querem comprar as refinarias da Petrobras amortizadas a preço de fim de feira. Uma refinaria nova requer investimento, bilhões de dólares, em torno entre 20 e 30 mil dólares por barril dia de capacidade instalada. Uma refinaria de 100 mil barris por dia custaria cerca de 2 a 3 bilhões de dólares. Além do investimento ser expressivo, mas absolutamente ao alcance das grandes empresas, 3 bilhões de dólares, 2 bilhões de dólares para uma Exxon, para uma Shell, para uma Equinor, não representa absolutamente nada. Mas é um investimento razoável. Além disso, você constrói a refinaria, tem que fazer o projeto, terraplanagem, construção civil, montagem industrial, pré-operação. Isso leva 4 anos, eles querem investir muito menos comprando refinarias amortizadas e tomando conta do mercado imediatamente. O senhor Castelo Branco quer vender 8 refinarias da Petrobras, das 13. Quer vender 1.100.000 barris de capacidade instalada, metade da capacidade instalada da Petrobras, que é de 2.200.000 barris, e tem uma secla que ajuda ele, que é o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, é o presidente do CAD, que diz que a Petrobras não pode continuar monopolista, e por isso tem que vender as refinarias para os grupos e tem que tirar a Petrobras do gás, ou seja, querem liquidar a Petrobras. E liquidando a Petrobras, nós destruímos o Brasil, porque o Brasil, a Petrobras é a espinha dorsal da economia, da soberania brasileira. Quanto tempo eu ainda tenho? De forma, meus companheiros e companheiras, que nós temos que sair da letargia e nós temos que reagir. Nós temos que reagir. Eu vou aproveitar os 2 minutos que me sobram para falar um pouquinho sobre a política de preços, a greve dos caminhoneiros. A política de preços não é da Petrobras, a política de preços é do senhor Ivan Monteiro, do senhor Pedro Parente, do senhor Roberto Castelo Branco. Qual é a política? A política é adotar a paridade do mercado internacional. Nós temos que trazer os preços da gasolina, do diesel, do GLP internacionais, do Golfo do México ou de Roterdã, na Europa, trazer os preços para dentro do Brasil e praticar os mesmos preços que são praticados lá fora. Quando se faz isso, nós amarramos o preço do petróleo e dos derivados de petróleo à taxa do câmbio. O dólar está 4,10, o combustível vai subir, né? E ao preço do petróleo. O preço do petróleo, o petróleo é um mercado absolutamente imperfeito. 13 países que constituem a OPEP, todo santo dia, mais a Rússia, que não é da OPEP, mas é um grande produtor, todo santo dia os ministros do petróleo, os primeiros-ministros, dizem: nós vamos restringir, diminuir a produção para sustentar o preço. Tá certo? Alguém diz: esses caras são os bandidos, eles estão fazendo um cartel. É um cartel, só que eles não são bandidos. O petróleo é a maior riqueza que eles têm e querem sustentar, elevar os preços para pagar as suas dívidas, enfim, para propiciar o desenvolvimento. É uma política absolutamente legítima, mas uma política que eleva os preços e nós internalizamos esses preços. Eu pergunto, nós temos IDH internacional? Nós temos salário mínimo internacional? Nós temos as condições internacionais de vida? Nós não temos. Então, por quê? Mas além do câmbio, da volatilidade do câmbio, do risco do câmbio, quando o câmbio sobe, nós subimos os derivados aqui, né? Além do câmbio, nós temos o problema do preço do mercado, que é influenciado por restrições. Mas além das restrições deliberadas da OPEP, existe um problema também, que são os fatores geopolíticos. Quando o Trump diz que ninguém pode comprar petróleo do Irã,
senão vai sofrer sanções do governo americano, o Irã é o terceiro maior produtor e exportador de petróleo, o preço do petróleo sobe. Quando o Trump tenta estrangular e está conseguindo a economia da Venezuela, o Venezuela tem as maiores jazidas do mundo, o preço do petróleo sobe. Então, nós estamos sujeitos a esses fatos. Quando o Trump briga com o Kim, o preço do petróleo sobe. Mas não apenas, então, o câmbio, o esforço do cartel da OPEP para elevar os preços, o problema das brigas geopolíticas entre americanos, seja lá o que for, né? E também os fenômenos climáticos. Na Rússia, na Europa, nós temos temperaturas de 10, 15, 20, 30, até 50 graus abaixo de zero. No inverno rigoroso, o consumo de energia, de petróleo, de gás natural, de óleo para aquecimento sobe, os preços sobem e nós não temos aqui temperaturas de 50 graus abaixo de zero, como nós não temos tsunamis, nós não temos maremotos, terremotos que ocorrem no Golfo do México, fechando as plataformas daquela região e as refinarias de Louisiana, do Texas, etc., o preço sobe. Então, os brasileiros estão sujeitos a uma política entreguista, uma política perversa. Tem dona de casa no Brasil, por não poder pagar um bujão de GLP, de gás com efeito de petróleo, está substituindo no fogão, está usando lenha, está usando carvão. O índice de queimadura em Pernambuco, por exemplo, subiu assustadoramente. Então, o caminhoneiro enfrenta estradas esburacadas, quebrando o eixo, furando o pneu, assaltos, roubo de carga, pedágios absurdos, rodovias privatizadas, você joga em cima dele um diesel que aumenta de preço, chegou a aumentar 160 vezes em um ano o preço do diesel, o senhor Ivan Monteiro e o senhor Pedro Parente. Ele não tem alternativa senão parar o Brasil e dar um prejuízo terrível à nossa economia, embora a greve fosse absolutamente justa e, por conseguinte, popular. Vou parar por aqui para a gente dar uma oportunidade para o nosso companheiro. Agradeço a paciência e digo o seguinte a vocês: perguntem o que quiserem, não há perguntas impertinentes, poderá haver respostas não convincentes. Então, eu passo a palavra para o nosso membro do Instituto, Celso Fraga. Boa noite a todos. Depois deles, eu vou seguir com uma linha um pouco diferente e tentar ser mais abrangente na questão dos recursos naturais. Então, quando a gente pensa em recursos naturais, como o próprio Pedro colocou, vem que o Brasil é uma das regiões mais ricas do mundo em relação a recursos naturais. E realmente é. Então, o primeiro ponto que você tem que colocar quando você pensa em recursos naturais e desenvolvimento, vem a questão energética. O Brasil possui diversas fontes de energia, como rios, reservas de urânio e tântalo, carvão, petróleo, entre outras diversas áreas gigantescas, planas, para energia solar, energia eólica. Então, nós temos uma ampla gama de produção de energia que foi amplamente massacrada nos últimos anos por questões ambientais, como, por exemplo, Belo Monte, foram 35 anos do início do projeto à licença de operação. 35 anos. Vamos lá, seguindo. Então, a questão de energia. A energia é básica para o desenvolvimento industrial, para a produção agrícola, para a exploração mineral, para aumento do crescimento demográfico brasileiro e ocupação do território. Seguindo a questão da energia, que já foi amplamente discutida em outro seminário aqui, a gente entra no setor mineral. O setor mineral brasileiro, ele é um dos mais desenvolvidos do mundo. Ao contrário do que muita gente acredita, a mineração no Brasil ela é de ponta excelência em produção e segurança. A Samarco, por exemplo, era considerada uma das empresas mais bem desenvolvidas em termos de tecnologia de exploração e
e segurança no trabalho, até o desastre da barragem de Mariana. Todo estudante da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto, ele gostaria de trabalhar na Samarco. Então, tipo, o setor mineral brasileiro, ele tem... Ele tem... Desculpa, gente. É que eu tinha montado uma apresentação aqui e o quadro não veio para cá, então eu fiquei um pouco perdido. Vamos lá. Então, a sociedade... Não, tranquilo. Então, vamos lá. A sociedade quer os bens oriundos da mineração, mas a mineração é uma atividade muito mal vista pela sociedade como um todo. Então, tipo assim, e o Brasil, de certa forma, ele tende a não querer, a não desenvolver, a não querer investir no setor, por opinião pública e dois, por falta de conhecimento do território. Então, tipo assim, o primeiro passo para a ampliação do setor seria o aumento da distribuição de energia para o norte, centro-oeste e nordeste, aumento da malha ferroviária, hidroviária e rodoviária para essas regiões, possibilitando o escoamento do minério. Muitas mineradoras não conseguem desenvolver o seu projeto por falta de energia e por falta de formas para escoar a mineração. Como, por exemplo, tem uma mineração de cobre, se eu não me engano, no norte do Mato Grosso, que não desenvolveu o seu projeto porque não tinha como sair o minério de lá. Para construir um mineroduto para qualquer ponto próximo a um porto navegável era inviável, até a ferrovia mais próxima também era inviável. Então, elas estavam esperando a implementação da ferrovia Norte-Sul para poder desenvolver com o projeto. Seguindo essa linha, o segundo ponto seria a atualização do projeto Radan, que foi feito em 1987, se eu não me engano, por meio de aerofotogrametria, que mapearam todo o território nacional. Mas esse projeto foi feito numa escala muito grande, essa escala tem que ser diminuída e esse mapeamento ele tem que ser todo desenvolvido a fim de você mapear com precisão as reservas brasileiras de diversos minérios. Como, por exemplo, o próprio urânio, como citado aqui pelo Pedro, a gente consta como entre a 6ª e a 7ª reserva de urânio do mundo. Mas, por exemplo, tem urânio aqui no Rio de Janeiro e ninguém fala sobre isso, ninguém nem cogita explorar, nem nada. Então, o projeto Radan teria muito que ser redesenvolvido pelo CPRM para a gente poder ter noção do que a gente tem em mãos, do nosso território, dos nossos bens minerais. O terceiro passo seria fomentar a pesquisa mineral no Brasil por meios de players privados. Atualmente, a pesquisa mineral no Brasil é desenvolvida principalmente por grandes empresas, grandes mineradoras, e por empresas vinculadas a capital externo. Tá? Boa parte da pesquisa mineral brasileira não é desenvolvida por empresas brasileiras, atualmente. Vale, Votorantim, CCBM, entre outras, são pouquíssimas empresas dentro de um cenário muito maior, onde cada vez mais Anglo American, Brookfield, entre outras diversas empresas internacionais, vêm crescendo e desenvolvendo projetos nacionais, projetos internacionais de exploração de minérios no Brasil. O terceiro passo, o quarto passo no caso, seria agilizar a legalização da mineração no Brasil. Por exemplo, um projeto de mineração demora em média de 10 a 20 anos para ser implementado. Nesse tempo, você perde time de investimento, muda-se o governo em todas as esferas, desde o municipal, estadual e federal. As leis ambientais, todo ano, tem modificações. Então, os projetos eles não têm um desenvolvimento muito fácil no Brasil. Você chegar do ponto do requerimento do seu título mineral até a concessão final da lavra. Tá? Então, falando do setor mineral como um todo, o setor mineral corresponde a 5% do PIB nacional e 25% do saldo da balança comercial. É um setor que possui uma balança positiva. Contudo, temos o valor agregado aos minérios muito baixo. Por exemplo,
O quartzito, que é explorado amplamente ali em Minas, ele é exportado para a China e para a Itália, é cortado lá fora, volta para cá e compete com o nosso granito cortado aqui. O governo, há um tempo atrás, fez um projeto para aumentar a exportação de quartzito, e a Associação de Produtores de Laminados de Granito foi contra, porque se essa exportação aumentasse muito, a China e a Itália iam acabar com o parque industrial de agregados, de laminação de agregados brasileiro. Então, ao invés de fomentar a criação de parques industriais no Brasil, eles fomentaram a exportação. Falando em termos de suficiência, o Brasil é suficiente em diversos minerais. Possui todos os minerais envolvidos na construção civil, metalurgia, sendo deficitário principalmente nos minérios com relação à agricultura, enxofre, potássio e fósforo. A base da agricultura em termos de fertilizante. Alguns desses minérios nós temos até jazidas comprovadas em nosso território, mas ainda não tivemos o licenciamento dessas jazidas realizadas. Boa parte desse minério ainda não foi posto o desenvolvimento deles, tanto da exploração quanto da pesquisa mineral em nosso território. Como exemplo disso, nós temos o projeto da Potássio Brasil, em Taquatiara, na Amazônia, que está há anos parado, quando o potássio é um mineral que o Brasil é extremamente dependente do mercado externo. Com relação seguindo dependência do Brasil em relação a minérios, nós temos como cheque o potássio, o enxofre, o carvão metalúrgico, terras raras, zinco, cobre, tungstênio, entre alguns outros, mas esses são os principais. E muitos desses nós temos em nosso território mapeados, mas basta projetos e comprometimento para a gente desenvolver ele. Juntamente com o desenvolvimento do setor mineral, se tem todo o setor de pesquisa, robótica, metalurgia e maquinário que pode se desenvolver junto com o setor mineral nacional. Seguindo o setor mineral, uma questão que poucos acham, mas a água também é um bem mineral. O Brasil representa 12% de todo o volume de água doce do mundo e a Amazônia responde a 80% desse volume. Com o discurso frequente do aumento da população mundial e da possível crise de desabastecimento de centros populacionais muito densos, o Brasil tem virado foco do mundo, tanto como produção de alimentos, tanto quanto a questão da água doce. E nós temos um território muito amplo e temos muita água. Então, a gente também se torna um grande produtor agrícola. Somos atualmente o 4º maior produtor mundial em termos agrícola, perdendo somente para a China, Estados Unidos e Índia. Em alguns setores, como carne e grãos, somos, se não o segundo ou o primeiro produtores, mas ainda falta muita tecnologia para a gente produzir mais com o mesmo território. Como exemplo disso, nós somos o 4º maior produtor mundial de leite. Produzimos anualmente 35 mil toneladas de leite, aproximadamente. Essa produção é feita por 23 mil vacas, para vocês terem uma ideia. Nos Estados Unidos, foram produzidos 93 mil toneladas de leite com 9.200 vacas. Ou seja, equivale, nós produzimos 1.500 litros por vaca, enquanto a produção deles é de 10 mil litros vaca. Então... são dados oficiais. Então, para você ter ideia, a gente pode... 10 mil litros por vaca, por ano. A gente produz 1.500 litros vaca ano, eles produzem 10 mil litros vaca ano. Isso é um demonstrativo como necessitamos gerar tecnologias de produção. Outra questão é com relação à exportação de celulose. Somos os segundos maiores
produtores de celulose e oitavos em produção de papel. Ou seja, nós exportamos celulose e o papel produzido lá fora. O setor agrícola chegou a 6,8% do PIB nacional em 2018, sendo um setor que também demanda planejamento, investimento com fins de aumento na produção, a se tornar competitivo globalmente. Agora, no que diz respeito ao uso e ocupação do solo, segundo o Atlas da Agropecuária Brasileira, o Brasil possui a segunda maior área de floresta do mundo. A primeira seria da Rússia e a terceira seria do Canadá. Temos a maior área de floresta tropical do mundo, e a área de floresta brasileira equivale a 67% do território nacional, seguidos de 29% para a agropecuária e 4% para as demais utilizações, incluindo exploração mineral, questões hídricas e cidades. Então, só as áreas urbanas, reservatórios de água e indústrias utilizam somente 4% do território nacional. O Brasil é o 21º país em percentual de proporção florestal. Como exemplo, a Finlândia possui 73% e o Japão 68%. O Brasil possui a terceira maior área de produção agropecuária do mundo, só perdendo para a China e para os Estados Unidos. A média mundial é de 37% do território. Ainda somos o 4º maior produtor agrícola e temos o maior percentual de área por habitante, ou seja, 1,17 hectares. A China, como exemplo, tem uma área agricultável de 0,34 hectares para cada habitante. O Brasil possui 30% do território, basicamente, em áreas protegidas. Somos o país com maior biodiversidade do mundo. Atualmente, os produtos secundários da floresta, tais como os mel, castanha, óleos, e açaí e uma série de outros produtos, representam uma economia de 1,5 bilhões de reais por ano. Poderia ser muito mais, se fizesse um investimento em tecnologia, incentivo a esse tipo de produção, os números poderiam aumentar exponencialmente. Ou seja, ainda temos espaço para aumentar a produção, crescer demograficamente, ampliar a agricultura e ainda assim manter as florestas de pé. Ainda temos outros pontos, como o mapeamento dos recursos naturais para fins turísticos, para uma série de outras atividades. E o Brasil, atualmente, assim, ele vem cada vez mais desistindo de conhecer, desistindo de ampliar, ele vem cada vez mais focado em ampliar a agricultura de forma extrativista, clássica, como na forma antigamente, derruba a floresta, põe boi, degrada o pasto e segue. Não está tendo planejamento no nosso território para utilização dos recursos, para ampliação da produção, para... eu não sei nem como falar com relação ao que está acontecendo com a gente como um todo, assim. Você vê todos os setores brasileiros sendo bombardeados. Eles falaram aqui do petróleo, a mineração está acontecendo a mesma coisa. Tudo bem, aconteceu o rompimento das barragens, mas mesmo assim ainda é um setor importante para a nossa produção, que tem que ser fomentado, que tem que ser investido, que tem que ser pesquisado. O setor de petróleo, o setor de turismo, o setor de agropecuária, de produção de alimento, todos os setores brasileiros demandam investimento, pesquisa e fomento. Eu vim aqui dar mais uma visão geral com relação a recursos naturais, assim como um todo, e eu encerro por aqui a minha colocação. Muito obrigado. Bem, pessoal, eu agradeço as apresentações. Então, nós faremos uma sessão de perguntas. Eu gostaria que fosse recolhido e as perguntas que foram escritas fossem passadas à mesa e, em seguida, pode fazer oralmente também. Mas, inicialmente, eu gostaria das perguntas escritas que foram...
A pergunta do Daniel. Gostaria que se falasse especificamente sobre a Comperj. O que exatamente aconteceu? Por que não foi concluído? Quais os impactos da crise da Petrobras para o estado do Rio de Janeiro? Crise, aí entre aspas. Bem, o que aconteceu no Comperj aconteceu numa refinaria que ia ser feita no Maranhão, uma refinaria que ia ser feita no Ceará, uma refinaria que chegou a ser parcialmente construída, concluída, já está em operação em Pernambuco, no município de Pojuca, que é a Reneste. Foram os atos deploráveis, lamentáveis, inaceitáveis que ocorreram na Petrobras quando políticos desonestos, inescrupulosos, empreiteiros igualmente desonestos, inescrupulosos, safados, cartelizados, e e funcionários da Petrobras, lamentavelmente não souberam honrar a camisa da Petrobras, praticaram atos de corrupção que resultaram na Operação Lava Jato. Essa operação, que carrega com ela uma forte dose de mídia, de propaganda, né? De propaganda, combater a corrupção é um dever de todo homem de bem e de todo cidadão honrado. Punir com o maior rigor os bandidos, os delinquentes, os desonestos, sejam de que partido forem, de que conotação, de profissão e na posição que estejam ocupando, é um dever de todos. Agora, é preciso saber distinguir, né, entre os dirigentes, os gestores, os acionistas das grandes empresas empreiteiras, construtoras, saber distinguir entre essas figuras indesejáveis, essas figuras deploráveis, asquerosas, e a empresa em si, né? A Odebrecht tem toda uma história de propina, de ganhar concorrência de formas não muito legais, mas a Odebrecht tem 110 mil empregados, pô. Será que são 110 mil pessoas inescrupulosas ou são meia dúzia de bandidos e uma empresa onde milhares e dezenas de milhares de brasileiros lutam pela sua sobrevivência? É preciso saber distinguir e preservar, né, o patrimônio que essas empresas representam, né? Foram essas empresas que fizeram Brasília, foram essas empresas que fizeram Itaipu. E há interesses por trás disso tudo. A destruição da engenharia brasileira, da OAS, da Odebrecht, da Queiroz Galvão, da Camargo Correia, da UTC, é a destruição de um segmento importante da economia e da soberania nacional. Não há desenvolvimento sem engenharia e não há engenharia sem desenvolvimento. Então vamos prender os bandidos, né? Vamos prender os bandidos, vamos, se necessário for, transferir o controle acionário dessas empresas, até mesmo para os trabalhadores administrarem a empresa. O jornal O Globo, no auge da Lava Jato, ele estampou uma mensagem, uma manchete, me lembro bem, chegou a hora das estrangeiras. Ou seja, todas as empresas de engenharia brasileira seriam corruptas, imprestáveis, tinham que ser desnacionalizadas para que a corrupção fosse combatida, esquecendo-se que a Enron, na área do petróleo, era uma empresa americana, deu um cano, lesou milhares e milhares de acionistas,
sofreu intervenção, né? A General Motors e as outras empresas automobilísticas tiveram que ser estatizadas por um período pelo governo americano para poder sobreviver. A Volkswagen, que é uma das maiores empresas alemãs, falsificou os sistemas de escapamento, dizendo que eram sistemas seguros em termos de poluição, em termos de adaptação às normas ambientais. Descobriu-se que era uma farsa, que estava mentindo para a população, pagou uma multa de não sei quantos bilhões. Os casos de empresas estrangeiras com desvios éticos são muito conhecidos em todas as nações do mundo. Né? Para usar Ele falou aqui em leite. Muito tempo atrás eu estava num debate de televisão em Curitiba, isso tem mais de 25 anos, e tinham duas figuras defendendo ardorosamente a privatização de tudo. E um colega meu, petroleiro, sindicalista, disse, olha, essa receita que você está propondo, como há corrupção em algumas empresas estatais e algumas empresas públicas, como há também corrupção nas empresas, desacertos, corrupções, equívocos, procedimentos inaceitáveis e deploráveis, também nas empresas privadas, você está fazendo uma receita o leite da vaca azedou, o fazendeiro, em vez de apurar a razão do problema do leite, mandou matar a vaca. Né? Então, mas voltando à sua pergunta, então o projeto do Comperj, do ponto de vista do investimento, é um absurdo, caríssimo, superfaturamento, roubalheira, né? Como o projeto e também erros de planejamento. Eu acho que o governo do PT, em quem eu não jogo pedra, não jogo as pedras que jogam, como se todos os problemas do Brasil decorressem do governo do PT, o governo do PT cometeu uma série de equívocos e de erros. Né? Um dos equívocos e de erros foi, eu acho, que começar projetos de refinaria no Maranhão, não sei se os devidos estudos técnicos, no meu tempo, a Petrobras não partia para fazer nenhum projeto sem um estudo de viabilidade técnica, econômica, ambiental. Né? Reunia-se o serviço de planejamento, o serviço jurídico, o serviço de engenharia, o serviço industrial, o serviço comercial, porque uma refinaria vai processar petróleo, vai produzir derivados, tem um porto onde o petróleo normalmente chega, tem rede de dutos para levar o petróleo, tem rede de dutos para escoar os derivados, então é preciso que haja planejamento, não se faz uma refinaria na Galega porque o Sarney pediu para fazer, ou o governador do Ceará pediu para fazer. Quando a aspiração legítima de um governador, de um político, coincide com a viabilidade econômica, é importante. As consequências. Nós não podemos esquecer também o seguinte, tem muita gente interessada na quebra da Odebrecht, tem muita gente interessada na quebra da Camargo Correia, da OAS. Por quê? Porque a Odebrecht está fazendo aeroporto em Miami, concorrendo com empresas americanas e de outros países. A Odebrecht está fazendo usina hidrelétrica, sei lá, milhares de investimentos na África, concorrendo com gente que quer entrar também. Então, é importante matar essas empresas de engenharia, que é menos um concorrente no mercado. Nós não podemos esquecer isso. Né? Como também não podemos esquecer, enfraquecer essas empresas de engenharia é enfraquecer o poder, a soberania nacional. Pô. É enfraquecer a soberania nacional. Nós temos que ter empresas poderosas de engenharia para produzir o desenvolvimento do país. As consequências da crise da Petrobras para o Estado do Rio de Janeiro são absolutamente dramáticas, porque o Estado do Rio de Janeiro tem algumas características que fazem com que a Petrobras tenha... A Petrobras é importantíssima para todo o Brasil, mas no Estado do Rio de Janeiro ela tem uma importância extraordinária, uma importância singular. Por quê? Porque a refinaria Duque de Caxias, que é a segunda maior do país, está aqui. Né? O terminal da Ilha d'Água, da Ilha Redonda, o Torguá está aqui. Uma rede de dutos enorme,
o projeto do Comperj, a sede da Petrobras fica aqui, a sede da Transpetro fica aqui, a sede da Petrobras Biocombustível fica aqui, o maior centro de pesquisa da América Latina, o CEMPES, na Ilha do Fundão, onde há 1.800 empregados, dos quais cerca de 800 são mestres e doutores, estão situados aqui no Rio, né? A Petrobras pagou, em 2018, 40 bilhões de reais de royalties e participações especiais. E um valor talvez maior do que isso em termos de impostos. Então, ela é muito importante para o Rio e uma das causas da situação que a economia do Rio de Janeiro atravessa é a paralisação da Petrobras, É preciso retomar o projeto do Comperj. A Petrobras tem recursos para fazer isso. Se não tiver recursos, que faça em parceria. Mas a presidência da Petrobras, o presidente da Petrobras, vende uma rede de dutos por 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais são 2 bilhões de dólares. Dá para fazer 350 mil barris de processamento, de capacidade de processamento. O Comperj está com 80%. Façam 20% para acabar e ele não quer acabar porque ele quer vender as refinarias. Né? Então, é importante. Então, o efeito é devastador e a complementação desse efeito devastador, né, deu uma contribuição inestimável. Um gatuno que nós todos conhecemos, que era o governador, o governador e o vice-governador, né, que é um ladrão doente. Esse cara é um doente, porque eu não entendo o que é que um cara vai fazer com 100, 150 milhões de dólares, né? E eu acho que até o ladrão tem que ter um mínimo de ética. Você roubar um banco é uma coisa absolutamente deplorável. Assaltar uma joalheria é igualmente deplorável. Agora, você roubar da merenda das crianças, do jantar e do almoço dos presidiários, é coisa de gente que não tem um menor parcela do que seja ética, do que seja dignidade, seja lá o que for. Eu não sei se respondi aí. Próxima pergunta. Pasadena já foi vendida para a Chevron. Foi vendida para a Chevron, com prejuízo. Foi vendida por 400 e poucos milhões de dólares e a Petrobras pagou 1 bilhão e 200 milhões de dólares por Pasadena. Eu vou explicar um pouquinho de Pasadena. Pasadena foi um projeto bem concebido. Estou falando, a ideia de Pasadena era uma ideia boa. Qual era a ideia de Pasadena? Na época em que Pasadena foi comprada, o Brasil produzia petróleo em Albacora e Marlim. O petróleo brasileiro de Albacora e Marlim era um petróleo pesado. Esse petróleo pesado não podia ser refinado diretamente nas refinarias da Petrobras, que foram projetadas para óleo Arabian Light, para óleo leve. Então, o que precisava a Petrobras fazer, como grande parte do petróleo era de Albacora e Marlim, a Petrobras importava petróleo leve do exterior, misturava com o petróleo pesado, fazia o que nós chamamos de blending. Quando você usa o petróleo pesado, mistura com o leve, você chega a uma densidade intermediária e processava esse petróleo nas refinarias brasileiras. Então surgiu a ideia de comprar a refinaria de Pasadena ou comprar uma refinaria nos Estados Unidos que tivesse unidades de conversão suficientes para processar o petróleo pesado, transformando esse petróleo pesado em derivados, gasolina e outros, vendendo esses derivados nos Estados Unidos, que constitui o maior mercado do mundo. E era um mercado em expansão. Então porque quando eu importava o petróleo leve é mais caro do que o petróleo pesado. Então eu exportava o pesado uma parte e importava o leve outra parte para poder misturar. Eu perdia na exportação do pesado mais barato, perdia na importação do leve mais caro. Se eu fosse mandar o pesado todo para Pasadena, processando lá, eu ia... Essa diferença, quando o petróleo estava a $140 o barril, a diferença entre o pesado e o leve chegava a $20. Então a ideia era essa.
Por que não deu certo? Primeiro, houve roubalheira, né? Houve roubalheira no sentido de que deram um preço para a Pasadena, que era um preço maior do que, houve sobrepreço, mais do que valia. Segundo, a compra de Pasadena foi feita em associação com um parceiro, que era uma empresa belga, tá? Empresa belga. E havia uma cláusula nessa parceria, hein? Era uma empresa belga, né? E havia uma cláusula no contrato que dizia o seguinte: se houver um desentendimento entre os dois parceiros, a belga, eu não me lembro o nome da belga agora, e a Petrobras brasileira, se houver um desentendimento, uma parte é obrigada a comprar a parte da outra. A Petrobras queria fazer uma revamp, ou seja, queria fazer uma modernização de Pasadena. Os belgas não concordaram. Foram para a justiça e a Petrobras perdeu na justiça e teve que pagar 1 bilhão e 200 milhões de dólares pela outra parte do cara. A história de Pasadena é mais ou menos essa. Então, eu esqueci de dizer o seguinte: por que a ideia inicial, não estou falando do ponto de vista financeiro, da roubalheira, do superfaturamento, etc., nada disso. Estou falando, por que a ideia inicial não deu certo? Porque adveio a crise de 2008. A crise de 2008 fez com que o consumo de gasolina e de outros produtos que Pasadena ia vender caísse nos Estados Unidos, e houve um fato novo, importante, auspicioso, mas que fez Pasadena ser uma ideia que não correspondia à realidade. Qual foi? Descobriu-se o pré-sal, onde o óleo é majoritariamente leve e nós não precisávamos mais importar óleo leve para fazer blend com as refinarias brasileiras. Não sei se eu me fiz claro, tá? Bem, eu gostaria de saber se há mais interessados em fazer pergunta. Se você quiser subir e fazer com o microfone. Meu companheiro, preste bem atenção. Esse enxofre que você viu na refinaria, ele é proveniente de uma unidade chamada dessulfurização. O enxofre é um produto nocivo, é uma perturbação no derivado de petróleo. Hoje você tem 2 tipos de diesel, praticamente ainda tem 2 tipos, mas ainda tem um tipo só. Tem um diesel 500 e tem um diesel 10. O diesel 500 é aquele que tem 500 ppm, 500 partes por milhão de enxofre. E o diesel 10 é aquele que tem 10 partes por milhão de enxofre. Você tem que tirar o enxofre do diesel, como eventualmente tem que tirar o enxofre da gasolina, porque o enxofre, os gases da combustão de um produto que tem enxofre, formam SO2, SO3, mistura com água, forma ácido sulfúrico, um pouco de fantasia. Isso aí é corrosivo, é nocivo, é poluente, é venenoso, tem uma série de inconvenientes. Mas o enxofre amarelinho que você viu na refinaria, ele é retirado por isso, para melhorar a qualidade do produto, mas ele não é desperdiçado. Ele é vendido pela Petrobras para empresas que, por exemplo, usam esse enxofre para produzir ácido sulfúrico e, por sua vez, é usado para pegar apatita ou um minério de potássio, atacar e fazer ácido fosfórico, que é um dos componentes dos fertilizantes. Os fertilizantes têm um processo chamado NPK, N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio. Por que K se é de potássio não é P? Porque cálium é o nome latino, né? Assim como sulfo é o nome do enxofre, né? Assim como hidragílio, HG é o nome desse negócio do vermelhinho do termômetro, do mercúrio, tá certo? Então não é desperdiçado não. Agora, o companheiro aqui, depois ele vai discorrer um pouco também, ele disse que nós somos altamente deficientes no NPK, né? Nós somos deficientes em amônia, nós somos deficientes em ureia, nós somos deficientes no sulfato de amônia, no nitrato de amônia, nós somos deficientes
no cloreto de potássio, nós somos deficientes, enfim. Existia uma empresa chamada Petrobras Fertilizante, e esta empresa foi privatizada pelo Caçador de Marajá. Né? Foi privatizada pelo Caçador de Marajá, foi extinta, o projeto de potássio de Sergipe foi entregue para Vale do Rio Doce, né? Que também não prosseguiu, e outros projetos em Goiás, em Catalão, onde eu acho que é potássio, enfim. Né? Hoje a indústria de fertilizantes no Brasil está toda ela entregue a capitais estrangeiros, é um cartel, tem excesso de produção, ele não investe em coisíssima nenhuma. O Brasil é altamente importador de potássio, de fósforo e de nitrogênio. E o que resta de nitrogenado no Brasil, que é a ANSA, Araucária Nitrogenados S.A., e as duas FAFEMs, Fábrica de Fertilizantes Nitrogenado, uma em Candeia, na Bahia, e a outra em Laranjeiras, em Sergipe, o senhor Castelo Branco quer vender, porque diz que fertilizante não é um bom negócio e quer tirar a Petrobras. A Petrobras tem que ser a única empresa do porte da Petrobras que só faz produção de petróleo e gás, ela não faz petroquímica, ela não faz distribuição, ela não faz revenda, ela não faz coisa nenhuma, e todas as outras empresas são integradas e a Petrobras não pode ser, quer dizer, um erro absolutamente estratégico. Com relação à pergunta do enxofre, mesmo com processos industriais, não só da Petrobras, você também tem na produção de celulose, numa série de outros produtos químicos, como subproduto o enxofre, mas ainda assim, eu não sei em termos exatos, é muito longe do que a gente demanda anualmente de enxofre. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas ele é aproveitado sim. E com relação aos outros, seguindo a questão dos outros minérios, potássio e fósforo, nós temos reservas comprovadas em diversos locais, algumas que ele falou, fósforo na Bahia, na Amazônia, e ainda assim não são nem pesquisados, nem explorados, nem tem uma prioridade na exploração e pesquisa desses minérios no nosso território. Tem, pessoal, novas perguntas? Bem, eu agradeço, então, a participação dos palestrantes, agradeço a participação do Pedro Celestino, que precisou sair um pouco mais cedo, e a de todos presentes. Muito obrigado, declaro encerrado.